Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é a resposta a uma questão que foi levantada por alguns dos inscritos no nosso canal sobre a limpeza de raquetes, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e você vai ser avisado toda vez que houver um novo vídeo sobre equipamentos de tênis. O nosso assunto de hoje é sobre a limpeza de raquetes, principalmente para quem joga em quadras de saibro, em que a sujeira fica impregnada na raquete, o saibro vai grudando e principalmente quando você tem um jogador que soa demais e que começa a molhar a raquete por conta do seu suor, por conta às vezes do tempo que está mais úmido e tudo mais, e a raquete começa a ficar bastante suja. E a questão que foi perguntada para mim nos vídeos anteriores sobre raquetes é: como é que eu faço a limpeza da minha raquete? O que é que eu posso fazer para mantê-la? E obviamente que a limpeza vai fazer com que a durabilidade da sua raquete seja maior, tá? Então nós vamos dar aqui algumas dicas de como fazer isso, principalmente para quem usa a raquete em quadras de saibro. Quem joga em quadras duras, em quadras que não são de saibro, é muito mais raro acontecer de sujar a raquete, principalmente porque você não tem essa realidade do pó que vai impregnando na raquete, tá? Logo de cara, deixa eu dizer para você aquilo que você deve evitar necessariamente. Nunca use nenhum produto abrasivo na sua raquete para limpeza. Tudo que for abrasivo, mantenha a distância da sua raquete, tá? Essa é a primeira questão. Outra coisa é evite produtos químicos, detergente, esse tipo de coisa. Ah, eu vou dar uma limpadinha na minha raquete e vou passar aqui um detergente. Também não faça isso, porque pode afetar principalmente a proteção da raquete, que é um verniz que é passado sobre a pintura e acaba às vezes prejudicando aquilo que deveria proteger a raquete, que é o verniz que é colocado acima ou sobre a pintura da raquete. E também você deve evitar qualquer tipo de produto que seja à base de thinner, à base de gasolina, à base de querosene e mesmo à base de álcool, principalmente porque essas coisas podem afetar esse verniz que é passado sobre a pintura. Então evite essas coisas, não use esse tipo de coisa, tá? E se você tiver que limpar a sua raquete, mantenha a distância desse tipo de produto. Mas então o que é que você pode fazer? O que é que você pode usar? Eu vou dar aqui algumas dicas para você que eu pessoalmente uso, principalmente nas minhas raquetes e também nas raquetes de alguns colegas que pedem que eu as encordoe. A primeira coisa que eu uso, isso aqui é uma ferramenta que é usada para encordoar, é uma ferramenta que é usada para facilitar passar a corda, principalmente naqueles grommets em que é preciso passar duas cordas, né? E é um tipo de um furador, né? Essa aqui é uma ferramenta comum usada por encordoadores. Eu uso essa ferramenta para retirar naquela proteção chamada bumper guard, né? Que vai juntando pequenos elementos de pequenos farelos de saibro. Às vezes o saibro é pequenas pedrinhas que vão grudando ali, e então eu uso esse objeto de ponta para ir retirando com muito cuidado, sem forçar demais, sem usar de muita força, para te retirar aqueles pequenos farelos que ficam ali e que vão se alojando nas pequenas frestas que há no bumper guard. Então essa é a primeira coisa que eu uso. Eu retiro aqueles pequenos resíduos de saibro que vão se alojando no bumper guard para que ele fique livre desse tipo de impureza. Depois de fazer isso, a minha sugestão é que você use um pano, mas um pano que não seja abrasivo, um pano que seja macio, e eu uso o pano de duas maneiras. Primeiro, eu tenho um pano desse aqui que eu uso umedecido para tirar o pó que não é possível tirar com
o objeto de ponta, e então eu passo o pano úmido sobre a raquete toda, não só no bumper guard, mas em toda a extensão da cabeça da raquete, limpando todo aquele pó que vai grudando na cabeça da raquete, tá? Inclusive entre os grommets fica sempre ali grudado, né? Você vai limpando com o pano úmido. Depois de fazer esse processo de limpar com o pano úmido, eu pego um outro desse aqui, agora seco, e passo para secar e para tirar alguma impureza que tenha ficado ali, mesmo da água que está no pano úmido, né, e que fica nos vãos da sua raquete. Então, passa o pano seco. E aí então você tem uma raquete que já passou pelo processo de retirada dos resíduos e agora um pano úmido e depois um pano seco deixou ela limpa. E para finalizar, eu tenho o hábito de usar esse produto aqui. Muita gente conhece, isso aqui é um produto usado para dar brilho em sapatos. Obviamente que eu uso o preto, porque a maior parte dos grommets, né, dos bumper guards das raquetes são pretos. É claro que eu não vou usar isso aqui quando é uma raquete que tem um grommet colorido, como por exemplo a Red Radical ou a Red Prestige, ou alguns modelos que nós já tivemos da própria Red em que o bumper guard era transparente. Então eu não vou usar isso aqui. Mas nos bumper guards que são pretos, eu uso esse produto aqui, que é aquela cera para dar brilho no sapato. Então eu passo naquela parte preta, né, para dar um brilho, para deixar ela mais bonita. Fica com cara de nova. É claro que na medida em que o sujeito vai usando a raquete, vai raspando o bumper guard nas bolas que ele tem que pegar no chão, e aí ele começa a ficar riscado e ele não vai ficar com aquele aspecto de zero, mas mesmo assim dá uma aparência de uma raquete muito bem cuidada. Então essa é a última dica que eu dou. Além de você retirar os resíduos do bumper guard e de qualquer lugar que tiver com o furador, além de limpar com o pano úmido e depois com o pano seco, jamais usando nesse pano qualquer produto abrasivo, qualquer produto que seja prejudicial principalmente ao verniz da raquete. Depois então eu faço um acabamento com esse produto aqui para fazer com que o bumper guard tenha um aspecto de que está bem cuidado. Quem já teve raquete encordoada por mim, alguns colegas inclusive já até fizeram menção disso, eles me entregam a raquete e você sabe que há jogadores que são bastante cuidadosos, mas alguns que não são muito, né? E às vezes a raquete está toda ralada, toda suja, toda cheia de raspão, e eu dou sempre uma ajeitada na raquete, uma limpada geral antes de fazer o encordoamento, e quando a pessoa recebe de volta a raquete, ele diz: puxa, nem parece aquela, né? Porque ela foi bem cuidada, foi bem limpa, foi bem finalizada para que ela tenha aquele aspecto de que está bem cuidada. Se você quer fazer limpeza na sua raquete, essas são as dicas que eu deixo para você. São dicas simples, mas principalmente evite qualquer coisa que possa prejudicar a estrutura da raquete e principalmente a proteção da raquete, que é aquele verniz que é colocado sobre a pintura. Jamais use produtos abrasivos, produtos químicos à base de thinner, gasolina, querosene e mesmo de álcool. Fazendo esse tipo de coisa, você vai ter uma condição da sua raquete de preservação muito grande e aí você vai poder usá-la durante muito tempo sem que ela fique com aquele aspecto de raquete que já está toda estragada, tá certo? Espero ter respondido aos colegas que fizeram essa pergunta no nosso canal. Faça isso na sua raquete, com certeza ela vai ficar em estado de nova, ok? Por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.